nas asas da Vivax. E hoje nós estamos conversando com ele, que vocês estão acostumados a sempre assistir aqui nas telinhas da Rede Vivax de televisão. Muito talento, muita música, muita nota musical. Vocês conhecem o Simplício? Nunca ouviram falar? Quem é Elias Simplício? Pois é, nem eu lembro mais quem é o Simplício, que o Elias já ficou tão forte que o Simplício até estranho quando chama. Pois é, olha que coisa boa, hein? O Simplício, gente. Elias Simplício da Silva sou eu. É, que coisa, hein? Gostei disso daí. E esse Elias Simplício, né? É diferente do Elias Jorra, acho que são duas pessoas diferentes, né? O Elias Simplício é o cara do dia a dia, o responsável por coisas rotineiras como qualquer outra pessoa, e o Elias Jó é um cara artístico, né? É responsável por outras coisas, arranjos e tudo mais. Vivo nessas duas pessoas em uma só. Elias, é bastante curioso como hoje as pessoas com nome artístico, elas esquecem das suas origens, elas esquecem de onde vieram, elas esquecem efetivamente quem são. Eu queria que o Elias me contasse um pouco a respeito da história dele de infância, quais são as recordações de pai, mãe, irmãos, da onde veio o Elias, o que fazia o Elias quando era criança. Pois é, o Elias. Eu tenho boas recordações, eu venho de uma família tradicional de São Paulo mesmo, né? Uma família evangélica, aquela coisa de pai, mãe, os irmãos, né? Somos em 8 irmãos, então eu tive bastante pessoas para brincar, né? Para ficar ali, para conviver. Uma família de classe média de São Paulo, zona norte de São Paulo, uma cultura bacana, um pai muito... Acho que pelo fator da idade dele e tudo mais, né? Ele seria, assim, naquele período mesmo que era normal, um cara extremamente provedor, um cara que cuidava muito da família, a minha mãe extremamente do lar, cuidando da gente ali. Uma infância muito bacana, de muita alegria. Lembro de bastante coisas de a gente ter muitas atividades na igreja, né, aos finais de semana, e mexer em instrumento daqui e dali. E isso culminou no meu despertar pela música, pelos instrumentos e tudo mais, né? E que isso andou tão paralelo, assim, com tudo na minha vida, que é até difícil eu lembrar algum período onde eu estava brincando de bola, por exemplo. Eu geralmente estava com algum violão na mão, né? Mas isso muito eivado por causa da questão da igreja ou pelo próprio desenvolvimento profissional do teu pai? Olha, meu pai não mexia com nada disso. Meu pai tinha uma empresa que era uma metalúrgica. Meu pai sempre mexeu com essa área. Não tinha a ver com música. Tinha essa veia musical, né? Claro. A família tem essa veia musical, né? Minhas irmãs... somos em 8, como eu falei, então eram 4 mulheres e 4 homens. Os 4 homens tocam, não profissionalmente, eu fui o único que fui para esse caminho, mas minhas irmãs cantam, né? Então essa coisa de crescer no coral da igreja, o irmão mais velho tocava baixo acústico na orquestra, o outro também foi entrando nisso, isso veio muito natural para mim, foi me levando realmente, né, para isso. Então acho que automaticamente veio do convívio na igreja, óbvio, mas um lar muito musical, né, também, sim. Mas quando tu falas que tu vivesses numa família tradicional, que teu pai era mais velho, tu nascesse e o teu pai tinha quantos anos? Eu sou o mais novo, né, dos 8. Minha mãe estava com 40 quando ela deu, né? Quando tu viesses a nascer? Isso, e meu pai já estava com uns 46 por ali. Teus pais são vivos ainda? Não são vivos. Já perdi meu pai há uns 17 anos atrás e minha mãe há uns 12 indo para 13. Eles teriam quantos anos hoje? Minha mãe teria hoje 87, né? Meu pai 90 e alguma coisa assim, né? Tinha uma diferença aí de uns, acho que 4 ou 6 anos, uma coisa assim. Todos os teus irmãos são vivos? Infelizmente uma também já não é mais. Morreu muito jovem, há uns 5 anos atrás. Com 50 anos de idade, extremamente nova, assim. E faleceu do coração, então tem essa perda. Eu tenho essas 3 perdas, assim, muito fortes, assim, para mim. E são coisas que realmente marcaram muito para mim. Mas Elias, quando tu falas da infância, então tu convivesses bastante com teu pai, com tua mãe, durante uma vida
inteira. Conta um pouco como é que era a união de 8 filhos com os pais dentro de uma casa tradicional paulistana. A gente tinha uma coisa muito engraçada. Assim, quando eu era menor, eu lembro bem disso. Depois as coisas vão mudando, a gente vai ficando, né, mais adulto, aí vai casando um, casando o outro e tal. Mas a gente tinha uma coisa muito, muito bacana, assim, de ter uma harmonia muito legal em casa, né? Meu pai prezava muito por isso, a gente tinha a questão da oração às 6 da tarde, né? A família toda reunida ali, aí jantava juntos, sabe? Meu pai era um cara extremamente carinhoso à maneira dele, digamos assim. Né? Não era um cara de muito toque, de muito abraço, mas era um cara de fazer muito pelos filhos, né? E minha mãe também, ela era mais carinhosa, óbvio, né? Mulher geralmente é mais, mas também era uma pessoa de estar sempre ali querendo o melhor pra gente, nos estudos, puxando a nossa orelha e tudo mais, né? Eu cresci nisso, numa coisa assim de saber muito os valores das coisas, no sentido de preza pelo seu nome, cuide do seu futuro, era uma coisa que puxava muito, né, pela gente. De ter um bom estudo, de ter um bom caráter, uma boa conduta. Isso ficou bem, bem forte, mas era um convívio gostoso, não era um convívio de nada tão, né? A gente brincava, era legal, amigo secreto, final de ano, né? Natal, essas coisas, como a família era grande, éramos suficientes para ter bastante brincadeira, bastante presentes ali. Mas é uma coisa bem bacana. É engraçado você perguntar isso, porque a gente vai sendo levado pela vida e a gente vai se esquecendo de muitas coisas, né? Então, quando alguém puxa por assim, um pouquinho do cordão, vem mais lembranças, assim, a gente fica até pasmo o quanto a gente pode ter se perdido daquilo no decorrer da vida. Porque você vai criando você vai virando a pessoa adulta, tendo suas responsabilidades, e você vai tendo a influência de uma sociedade, com o pé daquilo que você foi criado, e você vai formando essa pessoa, né? Quando que o Elias da Silva, um sobrenome tão conhecido no nosso Brasilzão, se transformou em Elias Jó? Na verdade, antes do Elias Jó, esse personagem já existia, né? Porque eu comecei muito cedo na minha profissão, né? Eu comecei com 15 anos de idade tocando na Noite de São Paulo, profissionalmente mesmo, assim. A Noite de São Paulo tinha uma coisa muito bacana, não sei como é que é hoje, mas na minha época, eu tô falando de 32 para 33 anos atrás, a gente tinha uma coisa muito legal, que tinham vários bares com música ao vivo em São Paulo. E com muita liberdade, era muito variado isso. E aí eu comecei tocando numa churrascaria chamada Recanto da Barra, aos 15. Então ali, na verdade, o personagem que se tornaria Elias Jó já existia, né? O Elias Jó mas não batizado ainda como Elias Jó. Não batizado como Elias Jó. E o Elias Jó, na verdade, surgiu de uma ligação de telefone. Onde, quando eu entrei, isso bem depois, eu já estava com acho que uns 19, 20 anos de idade, que eu tava começando a trabalhar com um grupo chamado Arte Popular, né, que foi um grupo de samba bem conhecido, e o Leandro ligou na casa da minha família para falar comigo, falou: eu gostaria de falar com o Elias. E uma das minhas irmãs me chamou, aquela coisa, né, de telefone fixo: "Ô, Jó, tem ligação para você." Aí eu vou lá, atendo, ele falou: "Ô, Elias, eles se chamam de um nome diferente na sua casa, é isso?" Eu falei: meu apelido é Jó." Ele falou: "É mesmo, é." Aí quando a gente começou, eu já gravava disco, saía como Elias Silva, sabe, essas coisas assim. Aí quando a gente começou a gravar junto, eu e ele falou: "Pô, nos teclados, né, Elias Jó, né?" Aí eu falei: pode ser, mano, não sei, esse é meu apelido. E aí ficou. Disso nasceu o Elias Jó. Depois de já estar no mercado, né? Uns 5 anos depois de estar no mercado. Quem dentro de casa te colocou o apelido de Jó? Então, na verdade, é por conta dessa questão religiosa, né? Na Bíblia tem o Jó, porque tem um irmão, os dois mais novos, né? A gente tem o penúltimo mais novo, que é o Eliel, e o apelido dele ficou Ló. Aí acho que meu pai ou minha mãe, não lembro, que brincou e falou: se tem o Ló, vai ter o Jó. Que são os dois nomes mais curtinhos que tem na Bíblia, né? E aí ficou nessa brincadeira e cresceu chamando de Ló, de Jó. Família, né? A gente sempre tem um apelido em casa, que né? delícia. Tem irmãos meus que me chamam de Nenê, porque eu sou mais novo. Pô, Nenê é golpe baixo. Mas me chamam de Nenê, os mais velhos até. Então essa coisa e ficou. Tanto é que tem, o meu irmão também toca, né? O Eliel, não profissionalmente, mas já tocou.
A gente produziu alguns discos juntos que ficou assim muito engraçado. Produção e arranjo, Elias Jó, Eliel Ló. Olha que coisa mais engraçada, né? Mas que legal. Elias, quando tu falas que viesses de uma família tradicional, então tu estudasses em bons colégios, tivesses uma boa educação, e a gente convivendo contigo, a gente sabe aí do amor e do respeito que tu tens em família, as irmãs, os irmãos, isso é uma coisa muito legal. Não tivesses nenhuma resistência do teu pai e da tua mãe quando, por mais que tu tivesses um talento muito próprio na igreja, mas optar por viver de música? Eu acho que isso sempre vai ter, né, Luciano? Sempre vai ter. A arte é uma coisa muito incerta, em qualquer país do mundo. Por mais que alguém fale, mas em tais países existe um reconhecimento melhor pelo governo, por isso, por aquilo, tá? Tem isso sim. Mas é sempre muito assustador para quem não vive isso, por conta de uma herança de muitos que fizeram isso ficar meio bagunçado. Todo mundo associa a arte com muita liberdade que chega a beirar a libertinagem. Então, todo mundo associa muito a arte, já que tem essa liberdade, com coisas não muito legais para a sociedade, como o uso de drogas. A gente tem essa herança por conta de muitos que fizeram isso, né? Num outro período. Hoje em dia, eu acredito que as coisas estão... eu vejo isso na minha área, né? Eu vivo disso. As pessoas estão olhando com mais profissionalismo para a arte. Sabe? É uma coisa que é um dom, graças a Deus a gente recebe. Amém. Mas, bom, nós vamos fazer disso a nossa profissão, nós vamos andar com conduta correta. Isso tem. Não seria diferente para o meu pai, naquela época ainda, né? Eu olhar e falar, poxa, mas eu tenho um irmão que é advogado, irmão que é economista, alguns da segurança pública. Então, assim, ele, o mais novo, ele olha e fala, é mesmo que você vai para esse caminho, né? Então teve, sim. A minha mãe, como toda mãe, eu acho que é quem abraça até ali o primeiro, o segundo passo, isso aí já passa, né? Porque é adolescente. Mas quando me viram firmar a ideia, foi um pouco assustador. Lógico que teve o bate-papo mas é isso mesmo que você quer para sua vida? É um mundo meio bagunçado, né? Então tem isso, né? Mas eu, graças a Deus, eu fui aos poucos mostrando que, desde sempre, que eu queria levar isso a sério, e foi, né? E é uma profissão como qualquer outra, a gente precisa saber lidar com os percalços da vida, claro. Mas foi difícil. Elias, tu falaste que com 15 anos estavas tocando em barzinho, mas antes já tinha uma história de tocar e cantar nos cultos da igreja, com a família sempre toda envolvida. Com 20 anos, comentaste que já estavas trabalhando com um grupo que estourou no mercado nacional. E quando tu sentisses a necessidade de literalmente estudar música, porque tu não és simplesmente um músico, tu passasses a estudar a música e te formasses como pianista. Na verdade, eu já vinha trabalhando com alguns nomes fortes, antes até mesmo dos 20, porque foi tudo muito rápido, né? Eu comecei com 15, mas aos 17... eu já estava fazendo show com uma cantora muito forte naquela época, que foi a Eliana de Lima, com uma música chamada Dundererê, que foi um estouro nacional, e eu já estava lá muito novo, né? Então, nisso, a escola vem em paralelo, né? Então, eu não tive muita dúvida. Eu já terminei a escola e eu fui para a faculdade para estudar, porque eu já estudava piano, erudito particular, desde pequeno, né? E violão também. Então não tive muita dúvida do que eu queria e veio, na verdade, o estudo muito junto o tempo inteiro. Aonde eu acho que teve um outro olhar foi quando eu decidi, depois da faculdade, que me formei bacharel em piano erudito, teve o olhar do arranjo e regência, que aí eu fui estudar arranjo e regência, onde a gente aprende a reger orquestra, escrever para orquestra, né? Mas eu era muito novo também, porque aos 22, eu acho, eu fiz a primeira vez arranjos de cordas e metais em um disco, de um menino chamado Robson Monteiro, que ele foi muito famoso no Raul Gil, que ele era conhecido como Anjinho, um cara do gospel. E o primeiro disco dele eu produzi, junto com meu irmão e mais um amigo. E esse foi um disco que foi um divisor de águas para mim, porque ali eu pus a mão pela primeira vez como arranjador de cordas e metais, e aí não parei mais. Mas é uma coisa que a gente nunca para de estudar, né? Tem outro lado, o lado mais acadêmico também, que eu fui fazer pós-graduação em educação musical, eu fiz mestrado,
em música moderna e fraseologia, que são coisas extremamente focadas assim na música, né, pelo FRJ. E aí fica essa vida meio biruta, acadêmico, estrada acadêmico. Na realidade, Elias, quando tu começas a falar a respeito de toda essa tua formação educacional, toda a tua formação acadêmica, tu começas a abrir um leque para inúmeros artistas, inúmeros músicos, a respeito de uma vertente de mercado super grandiosa que vai muito além do tocar nos barzinhos da vida. E na realidade pouco se vê. Porque quando a gente começa a falar de talentos individuais, as pessoas elas querem estourar única e exclusivamente pelas músicas populares. E a gente fazendo essa comparação, a música ela vai muito além do som que se escuta. Ela tem toda uma construção para que ela possa chegar com qualidade. Vendo tudo isso, a questão de estudar o piano erudito, desde a tua época de criança, de tocar na igreja ou pela própria formação tradicional da tua família, fez com que tu tivesses essa veia para a educação ou foi uma aptidão tua? Não, eu acho que sim. Eu acho que foi a soma de tudo isso daí que me levou para esse lado. E não exatamente por conta da rua mesmo, né? Mas sim dessa herança da minha família, da questão da igreja, porque na igreja é muito comum você ver as pessoas que, principalmente quem mexe com música, né, na igreja. Geralmente que a igreja tem uma orquestra e tal, as igrejas maiores, né, e é garantido que aqueles músicos que estão ali, eles fazem conservatórios, vão para a faculdade, prestam um concurso para as orquestras, tanto municipais como estaduais, né, no caso a USESP ou a do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Então isso vai te levando poxa, esse caminho é legal, é isso que eu quero, sabe? Então eu nunca fiquei muito parado só na questão da prática, da rua, até porque tocar é muito complicado, porque a arte, ela te dá muita liberdade, né? E quem tem um dom, se ele não tomar cuidado, ele vai mais para um caminho do prático do que... Eu acho que a pessoa precisa estudar, porque a musicalidade te leva até a página 2, vai. Depois você precisa somar a sua competência, né, de conhecimento com esse talento, para você ir até o final do livro, digamos assim. Isso é muito importante. Eu acho que isso resulta numa carreira a curto prazo que eu tive de tantas coisas a mais do que a galera que estava comigo naquela época. Por causa desse conhecimento, dessa dedicação ao estudo. E essa coisa do lecionar é uma herança de família. Eu tive, hoje em dia uma das minhas irmãs já está aposentada, mas foi professora também, de geografia e história. A que faleceu, ela era professora de português e espanhol. Então, quer dizer, tem essa coisa de professor na família. Eu gosto, eu acho isso bem bacana. Isso até me deu o cargo de coordenador do curso de música na faculdade UVERS, que a gente ataca no próximo ano aí com tudo, com um visual bacana, uma outra metodologia, uma coisa assim. Mas para chegar num cargo desse, precisa estar com esse pré-requisito todo aí. Elias, quando a gente começa a conversar a respeito da tua trajetória, acabasses de comentar a respeito dessa tua vocação hoje, coordenando um curso de música. Tu olhando para todos esses músicos que estão iniciando a carreira nos barzinhos, tu indicarias o estudo? Eu indico porque é até uma maneira dele não depender somente do barzinho. Não estou dizendo que é ruim, o barzinho é muito bom. É o trabalho do cara. Pode estar num palco com um artista mais renomado, como pode estar no barzinho, não importa. Músico é músico. Mas eu indico sim, porque abre um outro caminho para ele. De mais segurança, por exemplo. Tem um concurso público municipal ou estadual, onde ele pode se tornar um professor de música numa escola pública ou privada, não tem problema, mas ele precisa ter uma licenciatura. Né? No Brasil você precisa ser licenciado para isso. Isso abre para ele uma outra vertente, uma vida mais estável financeiramente, sabe? É totalmente diferente. Eu acho que a gente precisa ter esses dois lados. Eu amo fazer música, mas isso daqui é a minha vida profissional, então eu vou me dedicar ao máximo que eu posso nas várias oportunidades que tem, opções que tem, né? Sempre para que a gente faça o melhor para nós e, por reflexo, claro, para tudo aquilo que a gente anseia. Nós vamos para um rápido intervalo, estamos aqui com Elias da Silva no Voe nas Asas da Vivax e já estamos de volta.
Oi pessoal, chefe Cássio Prados, fico muito feliz pelo primeiro programa, comentários, o pessoal gostou e claro, começa a nova fase, que é a fase da competição. Ranking do Sabor, são 4 chefes extremamente especializados que vão competir entre eles, fazendo um único prato e claro, sempre com os jurados, convidados especiais e, claro, o oferecimento maior, que é da Maruíche Molhos. Não perca, quarta-feira, às 14 horas, Sabor em Foco. Programa incrível que já vai revolucionar a gastronomia no Brasil. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Beijão! Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. O dia do Natal é um dia que simboliza o nascimento de Jesus Cristo, mas também é um dia que nós podemos repensar as nossas atitudes, né, e fazer bem ao próximo e também estar perto de quem amamos, não é mesmo? Isso mesmo, e nós da Vivax TV e Companhia Conte Outra Vez, desejamos a todos vocês Um Feliz Natal! Estamos de volta com o Voe nas Asas da Vivax, com Luciano Pérez, hoje recebendo aqueles que já são conhecidos aqui da Rede Vivax de televisão, com Revisitando com Elias Jor, mas acima de tudo é bom nós termos o conhecimento da trajetória de vida, de todos os voos nas asas da história dele, que ele galgou para que ele fosse hoje esse profissional que é reconhecido por grandes músicos brasileiros. A arte precisa ser mais levada a sério no Brasil, Elias? Isso eu acredito que sim. Isso eu acredito que sim. E deve mesmo. Assim como eu disse que é difícil quando você resolve ir para o ramo da arte em qualquer país, né? Porque por todas as coisas que eu já falei, porém o reconhecimento à arte em outros países é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vai ter um sindicato que trabalha a favor do músico, com horas, corretamente, em estúdio gravando ou em show. Aqui no Brasil não posso reclamar disso, mas existe o ECAD, existe quem realmente cuida do trabalho que a gente já fez, né, com o ISRC, que é onde a gente, quando faz discos, né, ou DVDs, tá lá o nosso nome, com nossos documentos e tudo mais, onde a gente recebe por isso, independentemente de quantos anos que aconteceu isso atrás ou não. Toda vez que tem a execução da música, a gente recebe por isso. No mundo, isso é mais sério ainda do que no Brasil, e não estou dizendo que aqui não seja. Mas a gente precisaria realmente, como, por exemplo, a Ordem dos Músicos do Brasil. O Márcio Teixeira é um irmão querido, que é o presidente. Sou um dos conselheiros lá. Estou envolvido nisso para que haja essa melhora desse reconhecimento da arte, que isso realmente seja oficializado, sabe? Exista um sindicato que corra pela classe, sabe? Mas que também, Luciano, tem um problema aí, que a gente precisa parar também de colocar a culpa só nas instituições, porque assim, a cabeça do músico precisa mudar.
A cabeça do músico precisa mudar mesmo. Como a gente está aqui dando o exemplo do cara do barzinho, não é menosprezar, mas é o cara que está de verdade na batalha ali, em campo mesmo. Esse cara é o cara que vive ali para realmente fazer a música acontecer. Diferente de quem está num palco grande, com um artista grande, que já tem um background melhor, para poder ter uma paga melhor, uma visibilidade melhor, e isso gera mais emprego daqui e dali e tal. O que está no barzinho, esse cara precisa ser mais assistido e reconhecido. Sabe? Isso é muito importante. Mas, Elias, tu tocaste num assunto agora que é bastante interessante, é o fato do reconhecimento. Hoje, se nós formos falar de música no Brasil e formos perguntar para os milhões de brasileiros, dificilmente eles vão falar de um músico que seja um pianista, que esteja ali por trás do cantor. E se nós formos fazer uma comparação do volume de artistas que tocam nos palcos desse Brasilzão afora, poucos alcançam o sucesso em virtude da questão da grande mídia. Isso é muito reflexo de uma má qualidade hoje da música brasileira, que está totalmente diferente do que se tinha no passado, ou esse termo ele é meio complicado, ou seria uma própria prostituição da profissão, vamos colocar mais ou menos assim. É uma pergunta delicada e um assunto delicado mesmo, né? Eu acho que o mundo vai mudando. A liberdade que temos hoje de fazermos a nossa própria música, por exemplo, por causa que hoje em dia a gente tem muito acesso a softwares que não existiam, que também não... E quando começaram, não era de fácil acesso, hoje em dia é no Brasil, né? A gente está muito, quase em real time com o que é lançado fora, é lançado aqui. Então a gente já não tem muito mais esse delay das coisas aí. Ao mesmo tempo, essa questão da internet dar voz a quem não era ouvido faz com que a pessoa exponha o que ela tem de melhor a entregar. Pode ser que o melhor dela não seja, né, mas ela tem voz hoje em dia. É um assunto complicado mesmo, por quê? Porque, na verdade, se a gente for pegar a música brasileira popular, né, a MPB, a famosa MPB, que não é só a bossa nova, né? Porque música popular brasileira é tudo, é o baião, é o forró, é a bossa, é o sertanejo, é o samba, é o rock nacional, é o samba, é tudo, né? Mas a história da música brasileira, ela é feita por uma elite, né? Então, eu não sei se piorou no quesito competência ou se ao mesmo tempo a gente está enxergando aquilo que a gente tem, que a gente poderia ter dado um apoio melhor e um estudo melhor. Porque, aonde eu quero chegar com isso? Porque se você for pegar os pianistas brasileiros como referência de artistas que ficaram famosos, dificilmente eles vieram de uma classe social baixa. Né? Não tem nem como eu inventar a história, porque, por exemplo, se eu estou te falando que eu estudo piano desde moleque, o piano é caro. Não tem como eu dizer que mas eu vim, né, de um lugar que essa música que me representa, porque não representa, mas eu não critico, porque cada um dá aquilo que tem de melhor. O que eu acho estranho é que, não é só no Brasil, é no mundo, o rádio foi ficando pobre. Quando eu digo rádio, porque rádio toca aquilo que está no sucesso, né? Que é o sucesso. Esse empobrecimento não é só do Brasil, esse é do mundo. E a gente está falando de países que o problema não era o instrumento. Né? O que é que a gente fez e está fazendo para estruturar melhor as novas gerações? Eu acho que esse é o ponto. Porque você vai fazer a música que você se identifica com aquilo que também você recebeu de ferramenta. Qual ferramenta nós demos? E quais estamos recebendo hoje ainda, né? Porque a batalha pelo ganha-pão do dia a dia faz com que muitas das vezes esse olhar para a educação, esse olhar para o estudo, esse olhar para a importância do artista, para a importância da cultura, por mais que nós não tenhamos, e a gente tem poucas políticas que fazem esse aglutinar, e isso deve ser uma visão dos nossos órgãos públicos, a gente sabe que nós temos aí brasileiros protagonizando em todos os palcos do mundo. Qual foi a primeira vez que o Elias tocou, ou fez um arranjo para um artista que é
grande, todos os artistas são grandes, Sim, tá? sim, mas uma mas projeção, reconhecido, né? com uma projeção maior. É uma boa pergunta, porque a gente vai sendo levado, são tantos anos trabalhando com isso, que exatamente um primeiro, eu não saberia nem te dizer. Falasses do arte popular, mas... Sim, mas teve coisa antes, teve coisa depois, e todos assim, com uma projeção muito forte naquele período que eu estava trabalhando com eles. Já tocasses ou arranjasses para quais artistas que são conhecidos nacionalmente? Eu já arranjei para a própria Helena de Lima, como eu disse, eu já arranjei para o Arte Popular, Adriana Ribeiro, eu já fiz com Raça Negra, eu já fiz coisas com Zezé de Camargo, com Leonardo. São tantas pessoas. Eu trabalhei com o Roberto Carlos num período muito curto, substituindo o Tutuca Borba, que é um grande pianista. E minha vida durante um período foi muito estúdio. E o estúdio tem uma coisa, não é mais assim, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um home studio, essa coisa mais prática de você enviar os áudios e tal. Mas o estúdio antigamente, geralmente eram muito grandes, e então ali rolava já um network, sabe? Às vezes você estava saindo de uma gravação, estava entrando uma outra equipe para gravar com alguém, e ali às vezes poderia acontecer de, mano, fulano não vem, ou vai se atrasar, faz uma faixa aqui, então isso ia rodando muito. Então foi um período de muito trabalho, assim. Elias, uma coisa bastante importante, tu passasses por uma grande fase da modificação da música, né? Porque antigamente eram os estúdios, tinham os antigos LPs, tinham as fitas cassete, e hoje acabaste de falar que os softwares, eles fazem muita coisa. Então tu achas que esses softwares, eles vão fazer uma modificação do ser humano, que tem o talento próprio, para que a música chegue com qualidade à casa das pessoas, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que na verdade já está acontecendo, né? Isso já está acontecendo porque se você pegar grandes nomes de grandes DJs, por exemplo, eles não tocam, eles não sabem tocar. Mas o software programa isso para eles. Existem sequências harmônicas, tipo Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, sabe essas coisas que já está no campo harmônico? Já existe isso pronto nos softwares. O maior, menor, meio diminuto, diminuto. Você só precisa desses 4 itens aí para você fazer uma música. E eles já fazem. Então, isso já tem anos, tá? Eu venho sim, eu peguei a gravação. A primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar, eu tinha 11 anos de idade, eu entrei gravando um trabalho evangélico, para variar, né? Que era da igreja, como baixista. Por isso dessa coisa do multi-instrumentista, né? Que eu mexo com violão, baixo, guitarra, bateria, piano. Mexer mexer é tocar. Mexer é tocar, é gíria de música, né? Tá. Eu toco. Óbvio que tem um que eu me dediquei mais, é onde eu me formei nisso, que é o piano. Mas eu toco esses outros instrumentos também. Então eu entrei como baixista em 1988. Primeira vez que eu entrei no estúdio, então era totalmente diferente. Máquina de rolo de 2 polegadas, aquilo fazia um barulho para gravar, tudo. E aí eu fui pegando do rolo pro ADAT, que era fita de videocassete, VHS. Já era gravado nisso. Já foi uma grande transformação. Já foi. Aí eu peguei do ADAT para o software que entrou ali no final da década de 90, meio da década de 90. Já começamos a trabalhar híbrido, sabe? Um pouco do físico com o digital aqui, e aí e tô indo até onde der. Por exemplo, hoje em dia, a gente entra no estúdio, é só computador, não tem mais máquina de gravação. Mas todos esses... o captar dos sons, das notas, alguém antes teve que tocar para que o software pudesse fazer a leitura. Sim, e isso existe. Existe pessoas contratadas para exatamente samplear aquilo. Samplear é o quê? Eu quero usar num software um som de um piano acústico mesmo, um Steinway Song, sei lá, um Yamaha. Então tem alguém que bate lá na primeira tecla até aquele som morrer. Bate na segunda tecla e vão embora nas 88 teclas. E aí esse som fica pronto. E aí você tem esse software. Então isso também já vem há muitos anos acontecendo. Então não para por aí. Tem orquestras sampleadas. Eu quero a de Viena. Você vai ter o som da de Viena num software, tocando seu arranjo. E isso, de certa maneira, ajuda demais. A gente que é arranjador, eu vivo isso o tempo inteiro. Ontem mesmo um amigo meu me mandou um arranjo dele e falou, cara, eu não estou conseguindo fazer uma coisa legal aqui, eu acho que a viola não está batendo legal com o violino. Eu falei, me manda aí, e me manda o áudio disso. Pô, ele
apertou o espaço do computador, saiu tocando o arranjo dele, com o timbre da orquestra. Então isso pra gente que arranja é muito bom. Mas a gente não pode ter isso como o objetivo total da coisa, não. A gente precisa estudar, porque para chegar nesse ponto de usar isso a favor com competência, é o estudo. Você precisa ter uma teoria musical bem resolvida, saber fazer arranjo, senão sai um monte de bobeira, né? Elias, quando estás comentando assim nessas tuas andanças, nesses teus voos, muitas das vezes, eu acho que o grande público não sabe o que é um arranjador. O que é fazer um arranjo? O arranjo é o seguinte, o arranjo, você compõe uma música, por exemplo, Luciano, eu achei bonita essa música. Escreveu. Aqui. Escreveu, sei lá, e até tem uma melodia já. Então você canta, pode estar a capela. O que é a capela? Sem instrumento nenhum acompanhando, ou você me manda voz e violão, piano e voz, algum instrumento harmônico e você cantando. Quem vai conduzir aquela música para o caminho que você quer é o arranjador. Ele vai falar, olha, isso aqui cabe bateria, contrabaixo, guitarra, violão, ou não cabe nada disso, vamos fazer um piano e voz, ou vamos fazer violão e voz. Aqui cabe orquestra, não cabe orquestra. Esse olhar é do arranjador. O arranjador, ele vem pela prática ou ele precisa ter a academia? O arranjador, na verdade, acho que como tudo na arte, ele tem que ter uma aptidão já. Aí sim, ele vai estudar. E tem que ter muito ouvido. Muito ouvido. Porque, por exemplo, eu vou falar de mim, né? Mas eu faço isso já há muitos anos. Se você me mandar uma música, como isso acontece o tempo inteiro. Inclusive, esses dias um amigo mandou uma música e falou, João, eu quero fazer um arranjo dessa música, entrar em estúdio em janeiro. Ele mandou uma música, violão e voz. Na hora eu já entendi o caminho que ele queria, pela minha experiência e tudo mais. Eu falei, devolvi pra ele falando, então você quer fazer uma levada de swing assim como Raça Negra, um samba swing. Ele falou, é isso aí mesmo. Eu falei, legal. Aí eu já fiz a pergunta, você quer metais, você quer isso, você quer aquilo? Porque o estilo já, que eu percebi, já me cantou a bola de quais elementos eu vou usar. Então aí você tem que ter o quê? Um bom senso de fazer um bom arranjo, onde os metais entram, com quem, sabe? Quem conversa com quem naquele arranjo. Isso é a mão do arranjador. Diferente do produtor musical. O produtor musical, assim como o Quincy Jones fez com o Michael Jackson a vida inteira lá, o que ele fazia? Ele não punha a mão no arranjo. Não era ele, apesar de ele ter sido um grande arranjador. Mas no Michael Jackson ele não era. Mas ele sabia quais os arranjadores que ele ia chamar para aquela linguagem. E essa é a função do produtor musical. Então você tem arregimentador. Quem é o arregimentador? Que também no Brasil você já quase sumiu. É o cara que sabe quais músicos funcionam naquele trabalho e vai ligar. É como se fosse um maestro? Não, o arregimentador é o cara que faz a ligação de todo mundo, o network. E esse cara também entende bem de música, porque ele sabe que o Luciano cai bem para tal estilo. Então eu vou ligar para o Luciano, vou ligar para o Jó, vou ligar para fulano. Arregimentador. Arranjador é o cara que vai receber essa música e vai fazer mesmo, escrever a partitura e entregar para cada músico. O produtor musical é o cara que nem sempre ele precisa tocar, mas ele tem uma noção do que o mercado está pedindo. Ele faz o disco ficar uniforme. Porque dentro de um disco nem sempre é um arranjador só. Vários discos eu fiz com mais outros arranjadores. Então alguém dita um norte pra gente, quando tem mais de um. E existe quem é produtor e arranjador ao mesmo tempo. No caso, eu caibo nessa situação com outros amigos. Então meio que você olha qual é o que o mercado está pedindo, o produto que está na sua mão, e você arranja, e aí você dá um norte pro disco num todo. Elias, te vendo no Revisitando, que é um dos programas com grande audiência aqui na Rede Vivax de televisão, não só no Revisitando, mas nos palcos dos bares, nos palcos em que tu tocas, eu já presenciei a pessoa aí chegando, como há poucos dias, um pai e uma menina, tu aqui no teclado e fazendo as notas musicais, ou arranjo, ou um instrumental, para pessoas que de repente nunca tocaram contigo. Como é que tu consegues ter esse norte para, de repente, em algo que és apresentado de imediato, fazer com que saia um grande elemento, uma grande música, uma grande voz, um grande show? Isso é a junção de algumas coisas, né? Muito tempo você convivendo com música, você desenvolve um ouvido onde você reconhece o som dos acordes, né? E também reconhece a melodia que a pessoa está cantando, para onde vai. Então isso com o tempo fica muito nato, mas é uma vida isso daí. Somado a isso, vem a questão do conhecimento teórico, né? Do estudo.
Porque, legal, então se ela está cantando isso, provavelmente vai para esse caminho, vai para aquele caminho. Então isso fica tão natural, mas é a soma dessa vivência toda, de estudo e de prática, né? Já chegou a acontecer de tu ir para um palco desse Brasilzão, desse mundão afora, e fosses lá, não conhecias o artista que ia fazer o vocal, e na hora de tu colocares as notas, que porcaria, o que eu tô fazendo aqui? Pô, e como? E como? A gente às vezes pega para apagar incêndio, é terrível. Às vezes você vai para um palco substituindo um amigo que não pôde ir e você lê à primeira vista. E nem sempre, por mais que a gente leia bem, graças a Deus, mas alguma nota cai daqui e dali. Você fala, oh meu Deus do céu, como é que eu errei essa nota e tal? E vai indo, você fala, oh, tô mais atrapalhando do que ajudando. E você vai se encontrando ali. Mas tem casos que a gente fica meio à deriva também. Elias, com 11 anos de idade, tu fosses para um estúdio, fizesses a tua, vamos botar assim, a tua primeira gravação numa música gospel. Com 15 anos já estava nos palcos dos bares. Com 20 anos já estava no arte popular, no auge do crescimento, inclusive dessa linha musical que foi a do arte popular, que continua sendo estourado e referência até hoje. Queria que tu tentasses lembrar na tua memória afetiva o dia que tu visses o brilho do teu pai, da tua mãe, dos olhos do teu pai, da tua mãe, da tua irmã mais velha, dos teus irmãos, te vendo tocar como uma referência desse grande artista que tu és hoje. Rapaz, é uma coisa engraçada. Você sabe que minha família... Eu acho que tem irmãos que nunca me viram tocar pessoalmente, mas já me viram em vários DVDs, por conta de eu trabalhar com muita coisa, em programas de televisão e tudo mais, que, né, como eu já fiz outros programas como diretor musical, eles acabaram assistindo, seguiam. Mas eu acho que foi marcante, porque a única vez que a minha mãe e meu pai foram em algo que eu estava tocando foi num DVD feito pela MTV. Eu fiz o acústico MTV do Arte Popular no Teatro Municipal aqui em São Paulo, e eles foram lá assistir. Esse dia para mim foi um dia muito feliz, assim, porque foi... Com toda essa história musical que eu tenho, foi a única vez que eles me viram tocar ao vivo. Mesmo assim, tirando recitais de conservatório, claro, que é uma outra coisa, né? E aí eles foram me assistir. Isso foi bem legal, foi bem bacana, foi bem marcante, assim, pra mim. A família, alguns irmãos já foram em alguns shows e viram, outros, acho que pelos DVDs e tudo mais. Mas esse dia dos meus pais foi bem marcante, que depois não foram mais em nenhum show depois. Mas teve uma coisa muito bacana, que meu pai, uma vez que estava dirigindo o culto na igreja... Teu pai era pastor? É. Que legal! E aí ele resolveu cantar uns 2 hinos. Ele não era desafinado, mas não era um cantor. Então, se não desafina, já tá bom. E quem tocou fui eu e meus irmãos, a banda. Que bênção! E ali eu vi a alegria, o brilho nos olhos do meu pai e da minha mãe sentada, minhas irmãs, porque a banda eram os filhos, né? Os 4 irmãos que tocavam, né? E tens gravado esse momento? Não tenho. Isso faz muitos anos atrás. Não era época do celular ainda? Não. Eu sou velhinho, gente. Temos a mesma idade. Opa, mas ele tá inteirão, eu tô... Temos a mesma idade. Olha como a noite acaba com a gente, ó. E olha quem vive bem, como tá bonitão. Elias, estamos chegando em 2025 e eu gostaria que tu deixasses uma mensagem não só para todo o público da família da Rede Vivax de televisão, mas por todos esses jovens, por essas crianças, por esses adultos, para esses idosos que têm o sonho de empreender ou de empreender na música ou de se tornarem músicos, artistas. Queria que deixasses aí uma mensagem motivacional para todos aqueles que se identificam muito na tua área. Pois é, vamos lá. Eu acho que se sente no coração que é isso que quer fazer, vá, acredite. Como qualquer outra profissão, tem seus percalços, não importa, vá, acredite, se dedique ao máximo e não deixe de estudar, porque é primordial. O talento te leva, mas a soma dele com o estudo te leva além. E acredite no seu sonho, vai lá. Venha pro ramo da música. Não desista, persista, insista, toque aquilo que você deseja como reflexo das notas musicais da sua vida. Seja para você a sua própria melodia. Faça do seu dia a dia o acorde musical que vai embalar
toda a trajetória da sua vida. Chegamos ao final de 2024, nesse último sábado, no último Voe nas Asas da Vivax do ano de 2024, e é com muito orgulho que nesse programa nós entrevistamos o Eliejó, que está conosco desde o início da Rede Vivax de televisão, trazendo ao coração de todos os brasileiros, de todos os cidadãos no mundo que assistem à Rede Vivax de televisão, a qualidade da boa música. Não só com o olhar daquele que está na frente das câmeras, daquele cantor, mas no Revisitando, trazendo muitos artistas das várias áreas que englobam este grande campo musical. Deseja um feliz ano novo para o nosso público, Elias. Um 2025 abençoado, que muitas coisas possam se realizar, e se não realizar no momento que você quer, não desista, porque vai acontecer. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos em 2025. Com certeza, voe nas asas da Vivax, nunca desista dos seus sonhos e tenha um 2025 com muito mais prosperidade do que teve nos últimas viradas de ano, nos últimos ciclos da sua vida. Não esqueça que a cada desafio uma nova oportunidade, nunca esqueça que a cada deserto a capacidade de olhar para o céu e ter a certeza de que um dia novo sempre existirá. E o dia novo é o aqui e agora, seja feliz, se reconheça, se ame, se movimente, faça sempre a realização dos seus sonhos independente da vontade do próximo. Não se escravize, se olhe no espelho e se reconheça como ser único, que é a imagem e semelhança de Deus. Tenha um feliz 2025 e, é claro, voe sempre nas asas da Vivax.